Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda agora o resumo das estratégias gravadas ao vivo com comprovação das ordens das operações reais da Vale 5. E saiba as probabilidades e tendências de ativos para longo prazo. Hoje é dia 23/9/2013. Acesse www.traderprofissional.com.br. Em nosso site, pessoal, você se cadastra aqui. Curso grátis ao vivo todo dia, experimente grátis, sem compromisso. Clique aqui e faça seu cadastro antes de você decidir realmente fazer sua compra ou não. Você faz esse teste e você, além disso, pode se cadastrar pelo Facebook, Twitter e YouTube. Pessoal, agora são 9 e não abriu o pregão ainda, certo? Esse aqui é o dia anterior. Nós temos aqui 9 horas e 49 minutos. Então, pessoal, não foi identificado nenhuma zona do Congestion Profit. O que é isso? Antes do pregão, nós vamos analisar se existe uma zona de Congestion Profit, que é uma zona onde existe alta probabilidade do preço estopar, de dar prejuízos, e essa tecnologia calcula isso com 80% de precisão. Então não existe zona do Congestion Profit aplicável até onde o preço se encontra aqui. Então se o preço abrir por aqui, a gente vai estar iniciando operações. Atualmente o preço está abaixo da média cinza, que determina a tendência do mercado para baixo, com probabilidade de grandes movimentos de queda. Eu vou estar iniciando operações então vendida se o preço abrir aqui abaixo e der o sinal de venda de nossa estratégia. Atualmente são 10 horas e 11 minutos. Então, pessoal, de acordo com esses padrões de candles, certo? A nossa tecnologia Congestion Profit detectou uma zona do Congestion Profit entre 32,66 e 32,37. Então, eu não estarei operando no momento. A gente tem uma pressão de alta, preço acima da média cinza, que indica a tendência de alta. Mas se acontecer o sinal, a gente não pode entrar devido à indicação de alta probabilidade de prejuízos que podem acontecer nos sinais de compra do prejuízo, nos sinais de compra do trade system, aliás. E por isso a gente não vai entrar, porque é uma probabilidade alta de dar errado a operação. Vamos então aguardar e o preço tende a consolidar, ok? Dentro dessa região é uma grande tendência, ou no mínimo dá sinais falsos, então vamos ficar longe dessa situação técnica desfavorável. Bom, pessoal, a gente tem uma zona do Congestion Profit aqui que, deixa eu só informar o horário para vocês, 10h50. Nós temos essa zona do Congestion Profit aqui e ela foi desacionada, mas foi ativada uma nova zona do Congestion Profit de acordo com os padrões dos candles que nós temos aqui, que vai ficar entre 32,47 a 32,68. Então, chegou a fazer um grande movimento de alta, não atingiu o nosso alvo, tá? Não atingiu o nosso alvo, fez um grande movimento de alta, não deu para a gente proteger lucro. A gente teria saído antes aí cerca de 32,55, exatamente. A gente sairia aqui com cerca de 5 centavos de lucro só. A gente até teria um lucro, mas muito perigoso operar nessa situação. É tanto que o preço voltou quase tudo. Teria mandado a gente sair no break-even se a gente tivesse entrado na operação. E o principal, sinal ambíguo. Tá longe aqui da média móvel. O ideal é a gente ter sinais como este aqui, ó, rente à média móvel. No caso, a 8,9 apenas. A 377 a gente pode considerar alguns centavos de distância apenas, mas para a média móvel 8,9 é bom a gente ter o preço rente nela. E aqui no caso também estava um pouco ambíguo, o preço um pouco longe. Aqui também está ambíguo, o preço um pouco longe. Então são sinais que não estão dentro da regra de nossa metodologia. Então a gente prefere realmente não operar dentro destes sinais também. Além de que também estava dentro de uma zona perigosa e a gente vê que a tendência está fraca. O que a gente vê aqui é volatilidade, grandes movimentos de alta e grandes movimentos de queda, certo?
E o preço ainda continua nessa zona do Congestion Profit. A gente não vai entrar de acordo com a regra. É muito provável que dê stop. É perigoso. É um risco muito alto que a gente corre de tomar stop. Logo, não vamos operar. Bom, pessoal, a gente tem aqui a zona do Congestion Profit. Então, mais uma vez, vale se alientar para o pessoal. Deu sinal aqui de compra, mas estava um pouco longe da média móvel. Tinha a zona do Congestion Profit aplicável desse ponto até aqui, certo? Ficou perigoso porque a gente vê claramente que o preço, ó, ele lateralizou aqui. Então, se aqui fosse o sinal de compra mais ideal e não tivesse acionado o Congestion Profit, deixa eu só dizer o horário aqui também. São 11h40 já praticamente, já finalizamos as operações por hoje, tá? Porque eu opero só no início do pregão. E vejo que lateralizou. Realmente teve dificuldade para iniciar uma tendência de alta. O nosso método mandou a gente sair a 32,55. Se a gente tivesse entrado aqui, então teria ganhado 5 centavos apenas, certo? E aqui também longe da média móvel. Não dava para entrar, enfim. Realmente um mercado um pouco perigoso. Por isso que a gente não entrou. Atingiu o nosso alvo, tá? O preço foi lá em cima lá. Vocês podem ver aqui, ó, atingiu o nosso alvo. Fez uma tendência de alta. Mas estava perigoso a gente entrar. A probabilidade com 80% de chance de dar errado. O preço até demonstrou que deu errado. Se eu tivesse entrado pela nossa regra do break-even, que acionou a 32,55, que quer dizer, se atingir o break-even, é muito provável que o preço volte tudo em stop e consolide. Veja que quase isso aconteceu, porque voltou quase tudo e quase estoparia, né, consolidou, teve resistência respeitada neste ponto pelo preço, pelo mercado. Vocês podem ver, então, que foi muito difícil também a formação da tendência. E pela nossa regra de proteção de lucro, não teria como a gente proteger lucro em nenhum desses pontos. Tá? A gente sairia no break-even mesmo, com 5 centavos. Mas nem isso eu fiz, porque estava perigoso entrar por aqui e o sinal estava ambíguo, porque estava um pouco longe da média 8,9, da média azul aqui, que é a 8,9, tá? Então a gente não fez operação, atingiu o nosso alvo, a gente poderia ter ganho uma boa grana, mas se eu fizesse isso, é um achismo, eu acho que vai dar certo. A maioria das vezes eu teria tomado stop, e mesmo ganhando essa tendência até esse ponto, eu não teria dinheiro suficiente para recuperar a grande maioria das vezes que deu prejuízo, certo? Então, novamente, vou mostrar para vocês como que tem fundamento trabalhar dessa forma, tá? Então, a gente tem aqui, pessoal, a planilha, e olha só, os break-evens foram 1, 2, e aqui a gente 1, 2 break-evens que praticamente a gente saiu no 0 a 0, 3, 4, 5, 6, foram 7 break-evens onde a grande maioria teria me estopado e eu saí com prejuízo diminuído ou saí praticamente no 0 a 0. Então o break-even funciona a maioria do tempo, mas às vezes dá stop. Stop por inteiro esse mês foi só um stop por inteiro, ou seja, entrei na operação, a operação estopou 100% do valor do risco, que é 0,3%. Ok? Mas a maioria das vezes eu saí antes, diminuí o prejuízo e depois deu o prejuízo, mas eu saí antes com a previsão do break-even e outros eu praticamente saí no 0 a 0. Então, a maioria das vezes a gente acerta. Então não adianta eu ganhar dinheiro nessa operação aqui bonita. Deixa eu colocar aqui o Profit Chart aqui de novo. Aqui. Não adianta eu ganhar tudo isso nessa operação, sendo que na maioria das vezes eu vou estar perdendo e esse lucro será insuficiente para eu recuperar a maioria dos prejuízos que eu tive nas outras operações. Eu vou andar de lado na lucratividade, eu não vou conseguir ter a lucratividade desejada. Por isso que foi justificável tomar essa decisão, porque são probabilidades a favor de tomar essa decisão. O importante é no longo prazo. O que vai acontecer daqui a um mês? Eu vou ganhar dinheiro ou não? Então, é melhor não operar isso aqui, porque é uma condição técnica desfavorável e é muito provável que não dê certo. Pessoal, aqui está a nossa plataforma de ordem. Então, vocês podem ver aqui que no acompanhamento de ordens não tem ordens aqui executadas. Então, para provar que a gente não fez a operação mesmo, tá? Então, quando a gente não faz, a gente realmente prova. Quando a gente faz, a gente comprova também.
porque são operações reais e, sendo transparente e honesto, a gente consegue mostrar para vocês que o nosso curso foi baseado na realidade e é comprovado toda a eficácia do método, tanto de diminuição de prejuízo como de maximização dos lucros. Pessoal, no Bradesco, análise de position trading ou análise de longo prazo e as probabilidades do ativo Bradesco. Nós temos aqui o Bradesco em uma zona do Congestion Prophecy de 33,17, 26 e 73. A zona do Congestion Prophecy indica que o preço pode consolidar ou dar sinais falsos, certo? A pressão atualmente do mercado para o Bradesco é de alta, porque o preço está acima da Price Trend Line aqui, certo? Mas nós temos essa zona do Congestion Prophecy, existe alta probabilidade de consolidar, certo? E nós temos aqui a longo prazo, realmente o mercado ele já vem lateralizando dentro desta zona aqui, ele está com dificuldade para passar desta zona, consequentemente, não compensa operar a position, porque meu objetivo é operar no longo prazo, certo? Fazer operações no longo prazo e realmente o Bradesco se encontra nessa situação consolidada. Olá pessoal, agora no Forex, nosso dia começou aqui 10 da manhã e aconteceu um sinal de venda aqui. O Congestion Prophecy não foi acionado sobre essa onda e consequentemente foi possibilitado a entrada operacional vendida, porque a linha azul é a Price Trend Line. Abaixo da linha azul, tendência de baixa, pressão de venda, grande possibilidade de fazer grandes movimentos de queda. Então veja o que aconteceu. Fizemos a entrada operacional aqui nessa estrela cadente. Tá aqui então a estrela cadente, certo? Nós entramos então, fizemos a entrada operacional vendido, tá? 1.3514 vendido, tá? E o nosso stop estava de 4 pips apenas. Então o software Speed Risk Manager nos mandou entrar com 100 com um lot standard, né, com 100 mini lotes, um lot standard, tá? Muito capital alavancado apenas para um capital de 10 mil dólares, uma super alavancagem efetuada nesta operação. Porém, alavanquei e calculei em 1 segundo, considerando todas as taxas e emolumentos sobre a operação e sobre o risco. Em 1 segundo foi calculado que eu alavanco sem aumentar o risco da operação. 0,3% é meu risco e eu alavanquei em 1 segundo para 100, para um lot standard, para 100 mini lotes. Realmente uma alavancagem super significativa para um capital de 10 mil dólares apenas. Mas mesmo super alavancado, eu estou com o risco no mesmo nível. Essa é a alavancagem inteligente. Então, olha só. A Prophecy Line, que é o nosso indicador de divergência, indicou para a gente sair aqui depois desse quase spinning top, praticamente martelo. Esse aqui nós temos um martelo invertido positivo e aqui deu a divergência entre Prophecy Line e preço. E a gente saiu aqui, certo? E logo depois da divergência, que aconteceu na zona de reversão de movimento indicada pela wall line inferior, que é essa linha branca, o preço voltou quase tudo e quase nos estopou. Ou melhor, nos estoparia. Então a gente saiu exatamente no fundo e depois evitou o stop. Então foi um lucro de 2% de lucro. Então uma única operação que a gente fez nos deu 2% de lucro. Como consequência, nós estamos com uma lucratividade de 3% no mês. Lembrando, pessoal, que eu opero apenas 2 horas por dia, certo? Faço aí pouquíssimas operações no início das 10 da manhã até meio-dia é o horário que eu opero no Forex. Se eu operar o dia inteiro, o lucro é maior, mas eu não gosto, certo? É o meu perfil operacional. Comportamentos, crenças e atitudes dos traders fracassados na aula de psicologia do trader de hoje. Os fracassados no mercado, eles pensam unicamente em ganhar dinheiro, não ligam para quanto vai perder ou seu risco na operação. Hoje no Forex eu alavanquei para um capital de apenas 10 mil dólares, fiz uma alavancagem com 100, com um lot standard, que é 100 mini lotes, né? São 100 mil de quantidade. Uma alavancagem absurda,
dá mais de 135 mil euros. Se a gente for analisar na planilha o volume financeiro em euros. E é muito mais do que 10 mil dólares isso. Então, pessoal, realmente uma super alavancagem. O meu risco para essa operação era quanto? 0,3%. Foi calculado em um segundo pelo software Speed Risk Manager, que nós temos para manejo de risco. Somos os únicos que temos esse tipo de software, trabalhamos com esse tipo de manejo de risco veloz, que tem que ser feito para quem opera num minuto. E foi executado uma super alavancagem. Porém, o meu risco fixo de 0,3% continuou, ou seja, alavanquei sem aumentar o risco. Então, eu poderia, em várias operações no Forex que eu fiz, fazer a alavancagem de 100 mil para 200 mil euros ou dólares, certo? Mas o meu risco ia ser muito maior e eu ia perder muito dinheiro. Então não adianta sair por aí alavancando. Por isso que você tem que pensar em quanto que você vai perder na operação, certo? Porque a maioria das vezes o mercado pode fazer você perder, ou vai ter operações que não vai dar certo. Nós conseguimos, pela nossa metodologia, prever quando a operação não vai dar certo após entrarmos na operação, e pela técnica de break-even, que você aprende no curso Trader Profissional Avançado. É uma técnica que tem vários detalhes e tem uma estatística fundamentada muito forte. E você consegue prever o prejuízo e sai da operação no 0 a 0 ou com prejuízo diminuído. Então a gente tem essas defesas contra o mercado, porque a maioria das vezes o mercado vai nos dar prejuízo e nossos prejuízos têm que ser pequenos. Porque se a maioria das vezes a gente vai errar, a gente tem que perder pouco. E quando a gente ganhar, a gente tem que ganhar muito para superar as perdas. Portanto, você já sabe, tem que se preocupar com o quanto você vai perder na operação, para não fazer parte do grupo dos futuros falidos na bolsa. Porque quem não olha isso aqui, com certeza vai quebrar na bolsa.